Estamos de volta com o Band Cidade para falar sobre os números da criminalidade na região no mês de outubro. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira, no final da tarde de ontem, pela Secretaria de Segurança Pública do Estado. E a gente separou aqui alguns dados para mostrar para você de casa. A gente vai começar falando do número de vítimas de homicídio doloso na região metropolitana e a notícia é muito boa. Caiu de 46 em outubro do ano passado para 29 neste ano. O número de latrocínios foi zerado. Teve um ano passado, esse ano nenhum. A notícia também é boa. A gente tem outros dados que nós separamos aqui para você de casa. Furto de veículo. 432 em outubro do ano passado, 429 na região metropolitana esse ano, praticamente se manteve igual. A gente também tem o roubo de veículo, esse sim diminuiu bastante, de 191 para 146, os dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Separamos também os furtos, se manteve aí um número bem parecido. Ano passado foram registrados 2.190 boletins de ocorrência de furtos, esse ano caiu para 2.157. Sempre que diminui, a notícia é boa. O que preocupa? O número de estupros, um aumento considerável de 38 para 59 registros em outubro, somente em outubro deste ano, na região metropolitana. Em São José dos Campos, agora separando por cidades, a maior cidade da região metropolitana, o número de vítimas em homicídio doloso despencou de 6 para 2, de um ano para o outro no mês de outubro, mas a gente teve aqui um pequeno aumento no número de furtos de veículos, de 224 para 242, e também a gente separou o dado de estupro, que aumentou de 8 para 12 em São José dos Campos. Outros dados importantes que a gente separou para você de casa, em Taubaté, vítimas de homicídio doloso, de 7 caiu para 5, de outubro do ano passado para outubro deste ano. Notícia boa, positiva. Homicídio doloso, lembrando, quando há intenção de matar. Em Taubaté, o furto de veículos também caiu. A gente teve praticamente um por dia no mês de outubro, caiu de 46 para 31 esse ano. O caso de estupro aumentou de 4 para 6, como aumentou em toda a região metropolitana, em Taubaté não foi diferente. Para falar sobre os dados da criminalidade aqui em Taubaté, eu recebo aqui no estúdio o Major Marcos Oliveira, do 5º Batalhão da Polícia Militar do Interior. Major, obrigado pela presença, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade. Bom, a boa notícia, né, a gente mostrou aí, o número de homicídio doloso caiu, isso é sempre importante. O sonho é a taxa zero, não ter crime, a gente sabe que é utopia, mas é claro que se objetiva sempre isso. Porém, no acumulado do ano, a gente teve um número que perdeu apenas para fevereiro, quando tivemos 10 vítimas. Sim. Essas mortes, a polícia consegue identificar, tem vinculação com tráfico de drogas, com acerto de contas? Dá para explicar alguma coisa? Como mudar essa realidade? Na verdade, a gente pode assegurar que essas mortes, elas sim, praticamente 90%, ela tem sim relação com o tráfico de drogas, com a procura de espaço para o tráfico de drogas. Então, esse é um problema realmente que a polícia ela tem um enfrentamento bastante forte. Nós temos as áreas que são mais degradadas do município, onde a gente tem uma atuação mais intensa, mais importante, justamente para poder conter essa, como eu disse, essa disputa pelo tráfico e que acaba redundando também em outros delitos, né? Só para que você tenha uma ideia, quando a gente prende um traficante, ele imediatamente perde aquele espaço e aqueles que vão sucedê-lo, eles acabam cometendo outros delitos. Tem repercussão em outros homicídios, tem repercussão em roubos de veículo, tem repercussão em roubos, enfim. Então, existe essa sucessão de crimes que, logicamente, estão justamente atreladas ao tráfico de drogas especificamente. Agora, a gente mostrou também, Major, que o número de estupros registrados teve um aumento considerável. É o tipo de crime que muitas vezes é difícil se antecipar para evitar, como na tentativa de homicídio é possível muitas vezes se antecipar. O senhor acredita que as vítimas estão denunciando mais? É mais falado hoje disso? Dá para melhorar isso? Dá para fazer alguma coisa? Olha, estudando o estupro especificamente, a gente verifica que o estuprador é uma pessoa íntima da vítima. Então, você tem ali dentro de uma relação familiar, você identifica ali o estuprador. Então, para a polícia militar,
realmente é difícil você intervir nesses casos. Não é aquele estupro, por exemplo, de que a pessoa está andando pela rua e ela é imediatamente subtraída, colocada num carro, levado para um determinado local e sendo estuprada. A grande maioria dos estupros que ocorrem são dentro das residências, onde, como eu disse, o autor ele é alguém íntimo da vítima, infelizmente. Nós já tivemos casos de avós, de padrastos, enfim, e que acabam cometendo esse tipo de delito. Então, a intervenção da polícia realmente ela fica bastante prejudicada nesses casos. Major Marcos, eu não posso deixar de perguntar para o senhor sobre essa questão da ação de bandidos fortemente armados em cidades pequenas da região, e o 5º Batalhão tem várias delas. Na atividade é uma delas, que a gente teve o caso essa semana da explosão de uma agência. O pessoal não explodiu o caixa eletrônico, explodiu o cofre da agência, a parede da agência. Como é que a PM está trabalhando com isso? Bom, o primeiro passo a gente procura colocar para esses policiais aquilo que a gente tem de melhor em termos de armamento, até porque a gente sabe que esses bandidos, na atuação, eles realmente vêm fortemente armados, com bombas, enfim. Então, realmente, a gente tem uma dificuldade muito grande nesse sentido. O outro passo é justamente a ação policial, ela deve ter já um direcionamento prévio para que, em ocorrendo o delito, o apoio ele possa chegar de imediato. Quando a gente fala em apoio, a gente aqui tem também algumas pequenas cidades que estão próximas a Minas Gerais, e Minas Gerais também nos auxilia nesse sentido e vice-versa, nós também apoiamos Minas Gerais. É lógico que é um crime de difícil prevenção, porém a gente acredita que os bancos também eles têm que fazer a parte deles e colocar uma segurança mais interessante, que dificulte esse tipo de ação, ou até mesmo na questão das cédulas, na incineração das cédulas, de tintas que podem identificar essas cédulas de uma forma mais ações de segurança, né? Que evitem outras ações dos bandidos. Porque para evitar esse confronto polícia e bandido, e que pode com certeza atingir terceiros que não tem nada a ver com a história. Queria agradecer ao Major Marcos, gentilmente nos atendeu, ele cuida das operações do 5º Batalhão. Muito obrigado pela sua atenção aqui com o Band Cidade, pelas explicações para a população. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, a Polícia Militar é sempre à disposição. Muito bom, obrigado. Daqui a pouquinho aqui no Band Cidade, olha, furto de equipamento, a gente está falando de segurança, né? Compromete o abastecimento de água em 2 cidades da região. Você vai saber dessa história já já. E ainda, o Parque Vicentina Aranha de São José dos Campos realiza uma campanha em busca de recursos para o projeto de restauro e reabilitação do pavilhão Marina Crespi. Já já os detalhes, não saia daí, 1h10.